Graça e paz, meus amigos. O canal Simplesmente Servos convida vocês a se transportarem para o cenário de uma história profunda, reveladora e que transcende os tempos. A parábola do rico e do Lázaro. Uma história contada por Jesus, cheia de lições poderosas sobre as escolhas da vida, o destino da alma e as consequências de como tratamos os outros enquanto estamos aqui na Terra. Essa parábola, que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 16 do versículo 19 ao versículo 31, nos leva a refletir sobre o que realmente importa na vida e sobre as consequências das nossas escolhas em relação ao próximo, a nossa responsabilidade social e principalmente, a nossa relação com Deus. Preparem-se, pois ao longo dessa jornada, exploraremos cada aspecto dessa parábola com profundidade, buscando entender não só o que aconteceu, mas o que essa história significa para nós, hoje. A história começa nos apresentando dois personagens de mundos completamente diferentes. De um lado, temos o rico, um homem que vive em luxo e opulência, vestindo-se de púrpura e linho finíssimo, banqueteando-se todos os dias com fartura. Ele é alguém que desfruta dos bens materiais, do reconhecimento e da posição social elevada. Por outro lado, temos Lázaro, um mendigo, cheio de feridas, que não tem sequer o que comer. Ele está à porta da casa do rico, mas é desprezado, ignorado, rejeitado. Lázaro, o pobre, o enfermo, é alguém que ninguém quer ver, mas que ainda assim, possui uma dignidade invisível aos olhos do mundo. Ele representa aqueles que por sua condição social, são negligenciados e esquecidos pela sociedade, mas que diante de Deus, possuem um valor imenso. A primeira lição que Jesus nos dá nesta parábola é a clara diferença entre os valores do mundo e os valores de Deus. O mundo vê o rico como alguém abençoado e o pobre como alguém em maldição. Mas, diante de Deus, a verdadeira bênção não se mede pelo que temos, mas por como vivemos e tratamos os outros. A história nos leva então à morte de ambos os personagens. O rico morre e é sepultado com todos os rituais da sua classe. Porém, Lázaro, o mendigo, morre também e é levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de consolo e paz. Ao contrário de Lázaro, o rico, que vivia em luxo, encontra-se em um lugar de tormento. Ele se vê em agonia no Hades, onde sente o fogo do sofrimento e a separação eterna de Deus. O sofrimento do rico é tão intenso que ele clama por alívio, pedindo a Abraão que envie Lázaro para molhar a ponta do dedo em água e refrescar a sua língua. É nesse momento que as diferenças entre o destino final de ambos se tornam claras. Lázaro, o desprezado, é agora confortado no seio de Abraão, enquanto o rico, que ignorou a dor do próximo, sofre sem alívio. Aqui, Jesus nos ensina que não podemos simplesmente ignorar o sofrimento do outro, enquanto buscamos satisfazer os nossos próprios desejos. O sofrimento de Lázaro não foi apenas físico, mas social e moral, pois ele foi invisibilizado enquanto estava vivo. Mas na eternidade, a verdade de suas almas é revelada. O rico, em seu sofrimento, começa a perceber a verdade que estava oculta durante sua vida, o quanto as suas riquezas não podiam salvá-lo e o quanto ele falhou em ver o sofrimento de Lázaro. A sua petição por alívio é negada. Abraão explica que há um abismo grande entre eles, que ninguém pode atravessar de um lado para o outro. Aqui, o rico faz um pedido ainda mais angustiante. Ele pede que Lázaro seja enviado à casa de seu pai, para avisar seus 5 irmãos sobre o destino que o aguarda caso eles não se arrependam e mudem suas atitudes. O desejo do rico é um último gesto de preocupação com a sua família, mas, mais uma vez, é rejeitado. Abraão responde que se os irmãos não ouvirem as escrituras e os ensinamentos que já foram dados a eles, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles não irão crer. Este ponto é essencial. Abraão revela que a palavra de Deus é suficiente para que as pessoas se arrependam e mudem suas vidas. Se alguém não está disposto a ouvir os avisos e os ensinamentos de Deus enquanto está vivo, mesmo uma experiência sobrenatural como a ressurreição de alguém não será capaz de convencer a pessoa. Esse é um aviso direto de que a mudança de coração e o arrependimento devem acontecer agora, enquanto ainda temos tempo. O que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? O que ela nos diz sobre a vida e a eternidade? Em primeiro lugar, Jesus está nos alertando sobre a importância das nossas escolhas. O rico fez escolhas que se baseavam no egoísmo, no prazer imediato e na indiferença aos sofrimentos ao seu redor. Lázaro, por outro lado, foi alguém que, apesar das adversidades, viveu de uma forma que agradava a Deus. Ele pode não ter tido riquezas materiais, mas tinha uma riqueza espiritual que o levou ao conforto eterno. Em segundo lugar, a parábola nos ensina que o destino eterno não depende de nossa riqueza ou pobreza, mas de como vivemos a nossa vida aqui na Terra.
A salvação não é uma questão de status social ou de posses materiais, mas de fé, justiça, misericórdia e compaixão. A história também revela que o sofrimento terreno não é necessariamente um reflexo do desagrado de Deus, assim como o sucesso material não é um sinal de aprovação divina. Deus vê as intenções do coração, a disposição para servir, a prontidão para amar o próximo e a coragem de agir com justiça. Agora, eu convido vocês a refletirem: qual é o nosso papel nessa história? Será que estamos vivendo como o rico, acumulando bens e buscando prazeres que duram apenas enquanto estamos aqui? Ou estamos buscando viver como Lázaro, com humildade, fé e compaixão pelos outros, confiando que Deus sabe o que é melhor para nós? A história do rico e de Lázaro nos desafia a não adiar a nossa responsabilidade de cuidar do próximo, de buscar a justiça, de ser generosos e, acima de tudo, de estarmos atentos àquilo que realmente importa: o reino de Deus. Não podemos esperar o momento de morte ou sofrimento para perceber o que fizemos de errado ou para mudar nossa maneira de viver. Precisamos viver a verdade de Deus enquanto temos vida. Essa história, queridos amigos, não é apenas um aviso para aqueles que já partiram, mas um desafio para cada um de nós. A lição do rico e de Lázaro é um chamado urgente para que a nossa vida aqui e agora seja vivida com propósito, com amor e com atenção àqueles que mais necessitam. Que possamos aprender a ver o mundo com os olhos de Deus, tratando a todos com dignidade, compaixão e justiça, e que, no fim da nossa jornada, possamos estar ao lado de Lázaro, no seio de Abraão, no conforto eterno, longe das chamas do tormento. Quantos Lázaros e quantos ricos você conhece? Façamos uma reflexão sobre nosso comportamento e oremos para que nossa vida seja um exemplo para o nosso próximo. Se você gosta de conteúdos bíblicos, se inscreva no canal, curta e compartilhe com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Quer aprender a criar canais evangélicos como esse? Tanto no YouTube, quanto no TikTok, Quai, Instagram e Facebook? Deixe um eu quero nos comentários que estaremos abrindo um grupo para ensinar como você pode ter um canal monetizado no segmento evangélico e abençoar vidas ao mesmo tempo.